Então, bom dia, pessoal, bom dia a todos os nossos ouvintes aqui do nosso canal do YouTube. Professor Jacqueline Kelly, Instituto Militar de Engenharia. Estamos aqui em mais uma aula de modelagem matemática e simulação, primeiro semestre desse curso, para quem é da pós-graduação, do curso de Matemática Aplicada e Análise Numérica. Bom, o objetivo aqui da nossa aula de hoje é trabalhar com os métodos numéricos para a solução de EDOs. Vamos continuar nessa discussão e hoje estamos aqui com a parte 3 da nossa conversa, onde a gente vai trabalhar com os métodos aproximados para problemas de valor de contorno, mais conhecidos como métodos de resíduos ponderados. Esses métodos são importantes porque eles constituem, em parte, algo que vai ser bastante utilizado em outra classe de métodos, que aí, naturalmente, são métodos que não vão fazer parte aqui da nossa discussão nesse curso, como, por exemplo, os métodos de elementos finitos e de volumes finitos. São métodos importantes, esses dois que eu mencionei, para quem vai trabalhar com fluidodinâmica computacional, com projetos de engenharia ajudados por software, projetos de estruturas mecânicas, de investigação de integridade mecânica, projetos relacionados à interação entre fluido e estrutura, né, entre fluidos e sistemas sólidos, que no caso nosso aqui mais direto do IME, de algo que se liga à seção de engenharia química, aos interesses na área de defesa. A gente poderia pensar também nos efeitos de detonação sobre estruturas, a fluidodinâmica de detonação. Então, essa base que a gente está formando aqui no nosso curso, ela constitui um ferramental mínimo que vai ser empregado em técnicas mais avançadas, que são implementadas em programas, plataformas, né, de simulação muito maiores. E também a gente tem uma filosofia bastante distinta de solução desses problemas de valor de contorno em comparação com o que a gente viu no nosso último encontro. Se vocês recordarem, a gente teve uma abordagem baseada em diferenças finitas, onde o que acabou acontecendo foi o fato de a gente lidar ali com as diferenças finitas e problemas de valor de contorno. Isso gerava uma relação recursiva que implicava no uso de métodos numéricos, ou pelo menos de soluções, comandos próprios para resolver sistemas de equações lineares, porque gerava-se um sistema tridiagonal e onde a gente amarrava, né, o início e o final do domínio a partir das condições de contorno, e era meio que uma característica do processo de solução de problemas de valor de contorno usando diferenças finitas. Mas agora o que a gente vai ver nesse nosso encontro é bastante distinto. Esses métodos aproximados, esses métodos de resíduos ponderados, e eles seguem um raciocínio um tanto quanto distinto, porém interessante. Tá? Então, eu conto com vocês para prestarem atenção aqui no nosso tratamento e ao longo, óbvio, né, da nossa conversa. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem impressões confusas a respeito da aplicação desses métodos, não tardem em me interromper, em perguntar, exceto esse microfone bizarro do nosso amigo Vinícius, que parece mais uma fonte de código Morse. Eu ainda não tenho a capacidade de interpretar código Morse, mas deixe uma mensagem aqui no nosso chat para a gente tentar responder o mais rápido possível. Bom, então, começando aqui.
Então, os métodos de resíduos ponderados, eles constituem o que a gente chama de um método sem malha para resolver os problemas de valor de contorno. Métodos sem malha, na verdade, são um grande conjunto de métodos, onde resíduos ponderados é um deles. Se vocês quiserem, até de antemão, darem uma olhada na internet sobre diversas abordagens de métodos sem malha, então convido vocês a fazerem uma busca no Google em Meshless Method. Né? Métodos sem malha, essa seria a expressão em inglês, referente a esse grande conjunto. São métodos muito interessantes, porque eles flexibilizam algumas coisas e favorecem alguns aspectos da solução, principalmente com relação à geometria do problema. A gente viu, né, que os métodos de diferenças finitas eles ficam um tanto quanto presos à questão do domínio. É lógico que eu estou falando isso olhando para o que a gente vai trabalhar até no próximo período, em MMS2, ou na disciplina de métodos numéricos para fenômenos de transporte. Porque a geometria ela impõe muita coisa sobre o problema. Impõe, por exemplo, o sistema de coordenadas mais viável a ser utilizado no processo de solução. Mas quando a gente usa esses métodos sem malha, a gente fica um tanto quanto livre ou um pouco mais flexível com relação à geometria do problema, talvez trazendo a capacidade dos métodos numéricos para sistemas, problemas reais no que diz respeito à geometria. Né? Dificilmente a gente vai ter que ficar lidando o tempo todo com um paralelepípedo, com um cilindro ou com uma esfera. Né? Os sistemas de coordenada padrão acabam lidando com isso de forma muito direta. Mas se a gente tem um equipamento de processo, uma asa de um avião, um veículo, um prédio que seja, né? Eles têm uma geometria própria e isso pode ser investigado com mais facilidade usando esses métodos sem malha. Até porque a malha é um tanto quanto uma consequência, né, da geometria do problema. Bom, então, esses métodos de resíduos ponderados, eles dependem, aí, olha, prestem atenção, hein? Esses métodos dependem de um chute para a forma da solução. Um chute para a forma da solução. Então, a gente vai estar lidando com formas funcionais, né, com espécies de funções que a gente vai, por hipótese, né, por chute, dizer que vai ser útil para resolver o nosso problema. E a gente conhece muitas formas funcionais que a gente pode usar para constituir a base da nossa solução. Por exemplo, podem ser formas baseadas em polinômios, que é o mais trivial de todos, e a gente tem usado isso já há algum tempo, né, para fazer as nossas abordagens, inclusive analíticas. Mas por que não serem senos e cossenos? Por que não serem exponenciais? Por que não serem logaritmos? Por que não serem... Então, a gente pode escolher, dar um chute para uma forma da solução e tirar vantagem dessa escolha no sentido de ver como que essa forma chutada pode ser utilizada na sua máxima capacidade. O resultado ao final pode ser, esse chute foi uma porcaria. Tá? Esse pode ser o resultado ao final. Esse chute foi muito ruim. Aí a gente testa outra coisa. Tá? Então, só para vocês terem ideia de que esse chute para a forma da solução, ele vai ser guiado por algumas informações, como por exemplo, é um chute que observa as equações de governo em termos de padrão de solução ou as condições de contorno impostas, né, para o nosso problema. Tá? Então, a gente vai tentar tirar vantagem das informações que a gente tem, não completamente, dando algum nível de flexibilidade ao processo de solução. Tá? E aí, nesse chute, por consequência, ao eu aplicar esse formato chutado da solução sobre a nossa equação ou sobre as condições de contorno,
vão aparecer resíduos. Tá? O que são esses resíduos? São termos remanescentes, onde tanto as condições de contorno quanto a equação de governo ficam ali sobrando pelo fato de eu aplicar essa forma estado da solução nelas. Tá? Então, esses resíduos eles aparecem porque a forma da solução escolhida pode não satisfazer exatamente a equação de governo e as condições de contorno. Né? Satisfazer exatamente significa ser uma solução exata. Tá? Bom, então, a forma com que os resíduos são minimizados, né? Então eu vou gerar o resíduo, esse resíduo é uma função, geralmente, né? Então a nossa preocupação vai ser o quê? Minimizar esses resíduos para que a nossa forma funcional, a nossa forma da solução escolhida seja utilizada na sua máxima capacidade. Tá? Então, a forma com que os resíduos são minimizados fornecem a base para a determinação de parâmetros da função que a gente usou como tentativa, para essa função que a gente escolheu usar como um chute para a solução. Tá? Então, em linhas gerais, essa é a filosofia do método que a gente vai ver nessa nossa conversa de hoje. E óbvio, né, que a solução ótima vai depender de uma solução inteligente da solução proposta. Bom, quando a gente fala de solução inteligente, aí a gente começa a tangenciar vários aspectos. Por exemplo, se você for um camarada muito dedicado, interessado pelos meandros da matemática, você vai, com o tempo, passar a ter uma certa afinidade com determinados modelos de equação, com determinados padrões de equação diferencial, e você, só pelo formato da equação, pelo jeito da equação, você já vai ter uma espécie de noção, de feeling sobre esse formato das soluções esperadas. A gente já tem algumas desses feelings. Por exemplo, equações de segunda ordem, em função dos coeficientes, vão ter soluções com base em seno e cosseno ou aquelas exponenciais triviais. A gente já tem algum feeling a respeito disso. Mas existem outras, né? Equações, os piores casos são as não lineares, obviamente, né? Isso vai fazendo parte de um pequeno arsenal que você guarda para esses chutes iniciais. Mas também, hoje em dia, a gente tem uma possibilidade de realização de cálculos assombrosamente massiva, né, o que abre as portas para que nós façamos essa busca de soluções, né, usando métodos, por exemplo, de inteligência artificial, aprendizado de máquina, principalmente, né, que vai testar massivamente formas funcionais muito distintas e tentando ver nelas alguma versão melhor para a solução. Seja, inclusive, pela inclusão, remoção, escolha do formato, dos termos envolvidos nessa solução. Tá? Então, se você não quer fazer aquele trabalho intelectual puro, de investigação, de raciocínio, você pode usar ferramentas de testes massivos computacionais, envolvendo, por exemplo, aprendizado de máquina, para buscar. Agora, você só vai ter que calibrar se em última instância, né, dependendo do problema que você está interessado a resolver, se não é melhor logo obter a solução por diferenças finitas, né? Às vezes, seu esforço de fazer algo relacionado com o aprendizado de máquina demandaria um esforço tão grande que resolve logo lá por diferenças finitas que não compensa. Né? Então, a gente não pode esquecer também o nosso lado da engenharia, que é tentar otimizar recursos. Né? Então, não abram mão disso, por gentileza. Mas, então, se isso ficou claro para vocês, vamos avançar um pouquinho na compreensão de como fazer isso.
Bom, então eu vou usar uma notação que eu acho que não é complicada para nós compreendermos, uma notação de operadores diferenciais para dizer que L aplicada em y igual a zero é uma equação diferencial e M aplicado em y igual a zero é uma condição de contorno. O que são L e o que são os M's? L e M são os operadores diferenciais que vão definir, que vão estruturar a equação de governo e as condições de contorno. Ou seja, eu estou pegando um operador, uma abordagem bem genérica, um operador diferencial, aplicando em y, esse operador vai fazer com que apareça uma expressão onde tenha lá a primeira derivada, segunda derivada, os produtos da função e tudo mais, da mesma forma as condições de contorno. Então, LM e esses operadores diferenciais. Por que eu estou fazendo isso? Para ter uma notação compacta simplesmente, tá? Compacta e geral. Tá. Então, a essência dos métodos de resíduos ponderados, a essência desses métodos é construir uma solução aproximada, que a gente vai chamar de YA. E de maneira geral, YA não satisfaz nem as equações de governo, nem as condições de contorno. Tá? De maneira geral, ou seja, eu estou dizendo que YA não é obrigado a satisfazer as equações de governo nem as condições de contorno. Ou seja, se eu aplico L, que é o operador ligado à equação de governo, nessa solução aproximada, o que resulta é um resíduo, não nulo. Tá? Porque essa solução aproximada não é uma solução exata do problema. Se fosse uma solução exata, o resíduo seria zero. Da mesma forma, de maneira geral, se eu aplico a solução aproximada sobre as condições de contorno, eu tenho um resíduo também que é não nulo, de forma geral. Tá? Eu boto ali a distinção R e RB, o RB, o Bzinho ali no índice, é ligado à ideia de boundary, né, dos contornos. Poderia botar RC, mas eu botei RB. Então, só para a gente ir lembrando dos termos e tudo mais. E para ter também uma certa afinidade com o nosso livro-texto, que é o Haissidu. Tá? Inclusive, nesse ponto, obviamente, né, não posso deixar de mencionar isso, estamos lidando, né, com o capítulo número 8 do nosso livro do Haissidu, tá? Que é o nosso livro guia para essa parte, segunda parte aqui do nosso curso. Tá? Bom, então, para o caso D, essa solução aproximada levar a um resíduo R igual a zero, ou seja, no caso D, eu pegar essa solução aproximada, aplicar na condição de contorno, na equação de governo, e resultar um resíduo nulo, a gente tem o que se chama método de contorno. Ou seja, se o resíduo da equação de governo for zero, eu tenho o método de contorno, tá? É trocado. Da mesma forma, se o resíduo, ao aplicar o operador diferencial das condições de contorno, for nulo, eu tenho o que se chama método interior. Por que essa troca? Porque se o resíduo é nulo para a equação de governo, o método vai se dedicar às condições de contorno. Tá? Por isso que há essa inversão. E no caso da condição de contorno ter resíduo zero, a gente tem o método interior, porque vai valer para o interior do domínio. Daí é a ideia. Tá? E se tanto o resíduo da equação de governo quanto o resíduo da condição de contorno forem não nulos, a gente tem o que se chama de método misto. Tá? Bom, então, o método de resíduos ponderados, ele requer a escolha de duas funções. A função chamada de função tentativa e as funções peso.
A gente vai ver, obviamente, como é que isso se estrutura. A função tentativa, ela atende à finalidade de ser uma forma geral para a solução aproximada, enquanto a função peso, ela é utilizada para reduzir, para minimizar o resíduo R. Tá? Então, a gente tem que fazer uma dupla escolha da forma geral da solução aproximada e algo que eu vou usar como peso para minimizar o resíduo e, ao fazer essa análise de minimização do resíduo, eu vou determinar coeficientes, parâmetros que fazem parte da nossa solução aproximada. A gente, logicamente, precisa entender como é que se faz isso. Tá? Então, para minimizar o resíduo, que é uma função, precisamos de um meio. Aí, ó, esse é o jump of the cat, né? O tradicional pulo do gato. Então, para gente minimizar o resíduo, que é uma função, resíduo é uma função, eu apliquei uma função no operador diferencial, em princípio, de forma geral, o que nós temos é uma função. Pode até ser uma função constante, mas é uma função, tá? Então, a gente precisa de um meio para converter essa função num escalar. Por que isso? Porque os nossos processos de minimização, de otimização, eles se orientam por um valor escalar, por um valor numérico, né, que vai ser o objeto da minimização. E esse valor a gente, na verdade, está tratando de uma norma. Vocês lembram quando a gente tratou de normas? Na segunda aula do nosso curso, uma das finalidades que eu mencionei para vocês das normas era de a gente converter um conjunto de valores em um valor único, que representasse aquele conjunto de valores. Aqui, na verdade, a gente não está mais lidando com um conjunto de valores, mas está trabalhando com uma função. Então, a norma ela vai representar a função por um valor único. E é óbvio, é natural, é evidente que, em função da forma com que eu calculo essa norma, eu vou ter diferentes valores para me guiar, né, nesse processo aí de minimização. Isso é natural, a gente já tem alguma experiência para pensar nisso. Tá? Bom, então, como é que a gente faz essa norma para funções? Para fazer essa norma para funções, a gente faz o produto interno entre a função tentativa e a função peso ao longo do domínio. Ora, mas como é que é o produto interno de funções? Essa vocês já têm bastante maturidade para lembrar que o produto interno de funções leva à solução de uma integral, né, baseada ali num produto de funções, e que para a gente vai ser a ferramenta de trabalho para esses métodos de resíduos ponderados. Então, o método de resíduos ponderados, ele leva diretamente ao uso de integrais para encontrar esses parâmetros e dar conta da análise que a gente precisa fazer. Tá? Bom. Então, a solução aproximada escolhida para equação diferencial, ela pode ser escrita, por exemplo, tá? Nenhum compromisso aqui, tá? Nenhum compromisso. Exemplo, tá? Numa forma polinomial, que é o beabá, é o nosso tradicional água na canela, né? Aquilo que a gente não pode nunca deixar de considerar a forma polinomial pelas suas flexibilidades, né, em termos de determinação de parâmetros e simplicidade de manipulação matemática. Olha o que nós temos aqui. Nessa nossa solução aproximada, nós temos um y0 de x e um somatório de tantos termos quantos eu queira, de coeficientes e essas funções φ e de x aqui, que vão entrar nesse somatório como
uma base para a gente construir a nossa solução aproximada. Bom, então, só para a gente calibrar aqui o que a gente vai fazer a partir de agora, na nossa discussão, a gente vai tratar apenas do método interior. Ou seja, a escolha que a gente vai fazer das nossas soluções aproximadas, elas precisam que o resíduo seja zero nos contornos. Tá? Então, por quê? Porque é mais fácil. Sem sombra de dúvidas, isso é mais fácil, que você pensa em 2 pontos. O início do domínio e o final do domínio. Tá? Então, a gente vai ver aqui o que aparece para a gente lidar em termos de trabalhar com métodos interiores. E isso já vai ser bastante ilustrativo para a gente sobre a filosofia do método. Tá? Então, nesse contexto, uma maneira simples da gente propor funções tentativa é fazer o seguinte. Tá? Então, aqui eu vou dar uma espécie de regra geral, básica, raciocínio padrão e fundamental para a gente propor funções tentativas. Se até agora você estava desesperado, pensando, nossa, mas como que eu vou chutar algo que seja razoável? Né? Como é que eu vou... Pô, eu não sinto segurança para fazer esses chutes e tentar alguma coisa, eu sou pouco criativo. Tá, então eu estou dando a vocês aqui as regras da criatividade que vai fazer com que aos poucos você vai expandindo aí sua capacidade criativa e tudo mais. Então, uma maneira simples da gente propor funções tentativa, eu estava assim. Então, é lógico, pô. Eu não posso botar vocês diante de um buraco sem fundo. Né? Eu tenho que, pelo menos, dar uma chancezinha ali, passando bizu. Né? Essa é a ideia. Né? Se eu não estiver aqui para isso, porra, eu só estou criando problema para vocês. Né? Vamos lá. Então, bizu, como a Clarice comentou aqui. Né? Aquela hora que o slide tem que ficar vermelho, chamando a atenção, né? Tem até aquela crise, muda, pisca no vídeo e tal. Bom, então primeiro, aquele termo ali y0 de x, ele precisa satisfazer as condições de contorno. E as funções φ de x, eles precisam satisfazer as condições de contorno homogêneas associadas. Embora os enunciados sejam esses, o bizu seja esse, e isso talvez tenha sido geral demais em termos de bizu, diante de alguma expectativa que vocês já estão nutrindo aí na alma de vocês, mas na prática isso aqui vai ficar muito simples, tá? Então o que eu estou dizendo com isso? Olha, ao olhar as condições de contorno, eu vou delegar ao y0 toda a responsabilidade de lidar com as não homogeneidades. E eu vou passar a ignorar as não homogeneidades para lidar com os meus φs. A escolha sobre o y0 às vezes é bobalhona. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui trivial. Vamos supor que a condição de contorno seja valor especificado da função no início do domínio igual a 1. Né? A solução tem valor 1 no primeiro ponto do domínio e derivada 0 no final. Bom, y0 pode ser uma função constante, por exemplo, cujo valor é 1. Eu garanto que atenda à condição inicial, valor 1 no início e derivada 0 no final. É uma forma de você escolher o y0. E é uma boa escolha, inclusive. Tá? E para a escolha do φ, basta você lidar com condições de contorno homogêneas associadas. Então, se as condições de contorno, uma é baseada em valor da função igual a 0, e outra, valor da função igual a 1, e a outra derivada 0, qual é a condição de contorno homogênea associada a valor da função igual a 1?
é valor da função igual a zero. É como se eu ignorasse as não homogeneidades. Tá? E esse raciocínio eu vou usar para escolher os meus FIIs ali, né? Ali dentro do somatório. Então é só olhar a nossa condição de contorno, as nossas condições de contorno, e lembrar das formas triviais que vocês já conhecem. Tá, isso pode ser baseado em senos e cossenos, exponenciais, logaritmos, polinômios. Tá? O foco é obedecer às condições de contorno dentro dessa filosofia. Delegar para y0 a responsabilidade sobre as não homogeneidades e para os FIIs a versão homogênea das condições de contorno que precisam ser atendidas. Isso garante que a minha solução aproximada atenda, nessa forma geral, as condições de contorno. Tá? E, no fim, o método consiste em, a partir dessas escolhas, determinar os nossos coeficientes aí e aqui. Eu tenho que dar um jeito de, a partir dessas escolhas, determinar esses coeficientes que vão aparecer no somatório. Tá? Então, dessa forma, a solução da equação de governo se reduz a determinar n coeficientes aí, né? N coeficientes, porque até o tamanho desse somatório sou eu que escolho, a partir da aproximação YA, né? A nossa solução aproximada. Em algumas edições anteriores, alguns alunos ficavam a essa altura do campeonato, nossa, mas isso parece tudo chutado, parece ser uma carteação aloprada. Mas, se a gente pensar bem, faz sentido, porque isso, na verdade, combina uma espécie de procedimento de otimização com um chute de algo que se assemelha à forma funcional que a gente quer trabalhar. Às vezes, essa inspiração, olha a dica, né? Às vezes, essa inspiração para a forma funcional que a gente vai chutar, ela tem base em algum fenômeno. Ela tem base em observação experimental. A gente também não precisa fazer um chute tão cego. A gente pode, a essa altura do campeonato, escolher formas funcionais por uma espécie de contemplação visual. Manuais de matemática, não seriam bem manuais, mas catálogos de matemática, como, por exemplo, o livro clássico do Abramovitz, que é um catálogo de funções matemáticas. Ali também aparecem padrões gráficos do comportamento das funções. Isso precisa ser considerado, né? Não adianta querer forçar a barra para algo que tem um comportamento periódico, que a gente sabe que tem uma tendência periódica, querendo ajustar uma exponencial. É lógico que não vai dar certo. Tá? Então a gente pode ser guiado de alguma forma por algumas informações que a gente tenha sobre o processo. Por exemplo, a gente conhece a forma funcional do caso ideal e a gente quer resolver um problema não ideal que a equação de governo modela. É lógico que a gente vai basear esse nosso chute inicial no caso mais fundamental. Né? Então, não precisa ser um chute às cegas assim também. Né? A gente vai fazendo escolhas pertinentes, escolhas espertas, inteligentes, para também, né, poupar energia nesse processo. Bom, então o resíduo R de x, ele é calculado aplicando essa solução aproximada, o YA, na equação de governo. Tá? Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai definir o Rx como o operador diferencial, L, que é o da equação de governo, aplicado da nossa solução aproximada. Então, na verdade, eu vou fazer o L disso daqui, né, que é o nosso padrão geral para a solução aproximada. Então, como o R de x assume um valor para cada ponto do domínio, a gente precisa converter num escalar.
que assuma um valor único para todo o domínio. Ou seja, a gente precisa calcular a norma do resíduo. Tá? Pegar uma função e atribuir a ela um valor único que represente essa função do domínio, isso é a ideia de norma. Então, a gente precisa calcular essa norma do resíduo para a gente trabalhar. E uma forma de se fazer isso é calcular a seguinte integral ao longo do domínio. A integral de R vezes uma função peso. Tá? Daí aparecem as funções peso, que é o nosso WK ali. Tá? Então, essa integral é que vai nos guiar no processo de determinação dos coeficientes aí. Tá? Então, essas funções WK são funções peso independentes, funções independentes chamadas de funções peso. E quantas funções peso eu vou precisar? Depende do número de coeficientes que você quer determinar. Até onde você vai conduzir aquele somatório. O número de informações que você tem, a forma como você está calculando esse resíduo. Tudo vai se traduzir quando a gente efetivamente aplicar os métodos. Mas eu preciso dar a vocês essa noção geral da filosofia por trás de todos esses métodos de resíduo ponderado. Então, em resumo, o que a gente tem até esse ponto? A escolha de uma forma funcional que atenda minimamente algumas características do nosso problema. Que características são essas? As condições de contorno e, agora, uma forma de simplificar o nosso resíduo a um valor único a partir de uma norma. E nessa norma, que é uma integral, a gente precisa escolher uma função peso. É óbvio que a escolha dessa função peso vai levar a resultados diferentes em função da escolha. Tá. Então, isso o próprio livro do Rice usa e outras referências também usam, tá? Uma notação aproximada, uma notação compacta para esse produto interno, para essa integral. Tá? Então, a preguiça de escrever lá o símbolo da integral, dx no final e tal, pode ser atendida, né? A preguiça pode ser atendida por essa representação compacta. Tá? Isso diminui, né, o custo de tipos, né, de digitação do nosso problema, né, mas agora começa a traduzir, né, esse nosso esforço para um grupo mais restrito, que é quem lida diretamente com essas coisas. Uma pessoa recém-iniciada em matemática ia olhar essa representação e dizer que se trata de um par ordenado RWK. Não é o caso. Aqui é uma integral, o produto interno entre R e WK. Tá? E esse produto interno, ele mapeia as duas funções no escalar, que vai ser utilizado, como eu já falei. Tá? Então, minimizar o resíduo implica, intuitivamente, em menor erro da solução aproximada. Tá? Então, ao minimizar o resíduo, ao determinar coeficientes ótimos para o resíduo, eu vou levar a um menor erro, a um menor desvio para a solução aproximada que eu estou escolhendo. Tá? Então, como há N coeficientes desconhecidos, os nossos AIs, na nossa solução aproximada, a gente vai tomar o produto interno do resíduo com as N primeiras funções pesos e a gente iguala a zero. E, ao fazer isso, a gente determina, de diferentes formas, os coeficientes. Tá? O problema é que isso vai resultar num sistema de N equações algébricas que, frequentemente, é um sistema não linear. Tá? Esse é uma espécie de preço a pagar pelo uso desses métodos de resíduos ponderados. Então, a gente vai ter um sistema de N equações algébricas, em geral, não lineares. Mas, como eu disse para vocês, então para que eu vou usar isso se, no final das contas, eu tenho que resolver um troço que, do ponto de vista numérico, é intragável? Né? O sistema de equações não lineares é muito chato de fazer. Eu não nego. Mas o que a gente ganha
é uma flexibilidade quanto à geometria dos nossos problemas. No caso em que a gente está resolvendo EDO, tá? Essa questão da flexibilidade geométrica ela nem aparece, convenhamos. Tá? Não tem uma geometria que a gente está interessado nesse momento. Mas quando a gente for trabalhar lá com as EDPs, aí tudo muda de figura. Tá? Bom, então a gente vai fazer, na verdade, igualar, né, esse produto interno de R com os WKs, vai igualar isso a zero, para todas as funções pesos que forem escolhidas, e essas funções peso vão ser escolhidas em função do número de termos da minha solução tentativa. Você pode ter uma função tentativa com y0 e mais um termo apenas. Você vai ter apenas um coeficiente a ser determinado. Mas você pode botar 2, pode botar 3, pode botar 10. Isso tudo vai aumentando seu custo computacional, seu esforço de determinar esses coeficientes. Você tem que avaliar quanto que é vantajoso ficar botando termo num processo como esse. Tá? E é isso para determinar cada um dos coeficientes aí. Bom, então, só para a gente fechar esse pacote e fazer um rápido break aí na nossa conversa, vamos pelo menos conhecer de nome quais são os métodos de resíduos ponderados que a gente vai abordar. Então, há 5 variações desses métodos muito utilizados, amplamente reconhecidos, mas aí também, se eu digo que há 5 muito usados, é porque há outros que não são tão usados. E se há outros que não são tão usados, talvez isso indique que isso não seja um corpo fechado de métodos, de variações, e que você, inclusive, pode testar criar uma pessoal, uma sua. Né? Temos, por exemplo, a variação do método de resíduos ponderados, o método de Orsi, que vai competir com o método de Campos-Belo. A gente só precisa saber o que é conhecido e consagrado, às vezes passar a conhecer também o que é pouco conhecido e não consagrado, mas pelo menos está publicado, já de alguma forma de ampla divulgação, e você vê que para um determinado problema, para uma determinada situação, é mais útil pensar de uma forma ainda alternativa e você criaria uma variação sua, compararia com os demais, mostrando a vantagem, e isso já lhe traria a possibilidade de ampliar o conjunto desses métodos. Então, esses métodos eles se distinguem pela escolha da função peso. Isso é o que os distingue. Tá? Então, o primeiro método é o método da colocação, o segundo, o método do subdomínio, terceiro, o método dos mínimos quadrados, o quarto é o método do momento, que ainda fica com esse nome com um certo caráter de moderno, né? Tipo, o método do momento. Não, mas momento tem um significado muito próprio para a gente aqui. E o método de Galerkin. Tá? São esses os 5 métodos que a gente precisa conhecer e que já traria a vocês uma noção bastante ampla sobre a capacidade e as características gerais desses métodos. Tá? Cada método tem sua vantagem sobre os outros. Tá? De antemão, eu diria para vocês que o método da colocação ele é de fácil aplicação e fornece uma boa precisão, sendo, por conta disso, mais simples nesse conjunto. E o método de Galerkin é o mais preciso, mas em algumas situações, como problemas de alta ordem, ele se mostra como um método intratável, né? Um método desgraçadamente complicado de se lidar. Mas cada problema que vai ter suas características, a gente precisa conhecer todos eles. Então, pessoal, o que a gente vai fazer a partir de agora é conhecer efetivamente esses 5 métodos, a gente já sabendo que eles se baseiam na escolha de uma solução aproximada
e no cálculo da norma de um resíduo a partir dessas integrais, com uma função peso, e a gente vai ver como é que essas variantes são construídas e aplicadas para a gente entender na prática o uso delas. Tá? Mas chegou aquele momento especial da gente fazer o breakzinho, 10 minutinhos, são 9h25 aqui, 9h35 aguardo vocês. Terminar de tomar o café da manhã, terminar de lavar o rosto e a gente volta aqui para continuar. Tá. Bom, então retornando aqui do nosso intervalo, a gente vai ver a partir de agora, né, a aplicação, a filosofia e a aplicação de cada um desses métodos, a escolha da função peso para cada um desses métodos. E com isso, né, a gente vai compreender de maneira um pouquinho mais prática o significado desses métodos de resíduos ponderados. Lembrando, né, que tudo envolve a escolha de uma função aproximada, de uma solução aproximada naquela concepção lá do y0 e dos φis e uma função peso. Tá? Então, isso que é a base de tudo. Agora a gente vai ver como é que a gente procede, né, esse raciocínio geral dentro de cada abordagem específica. Primeiro deles, método da colocação, que, como eu adiantei para vocês, seria a versão mais simples desses métodos de resíduos ponderados. Então, qual a função peso? A função peso do método de colocação é a função delta de Dirac em N pontos interiores, que são chamados de pontos de colocação dentro do domínio. Tá? Mas, embora a gente mencione aqui a função delta de Dirac, que ela pode ter esse ar um tanto quanto assustador no primeiro momento, mas, na verdade, é uma propriedade da função delta de Dirac que nos interessa de maneira especial, porque essa escolha gera uma simplicidade muito conveniente nesse processo. A função delta de Dirac, ela é representada por um delta minúsculo de x menos xk, esse x menos xk indicando o deslocamento da função, a translação da função no eixo que nos interessa, e ela é aquela função marcada por ser um pulso, né? um valor bem definido num determinado ponto, tipo um susto, né? Aquele aumento e decréscimo rápido, né? Um ponto do nosso domínio. Tá. E esse xk, que aparece aqui do deslocamento, vai ser o xkésimo ponto de colocação. Quantos pontos de colocação eu vou precisar? Quantos você quiser. O problema é que esse número de pontos de colocação está associado ao número de coeficientes que você definiu para serem determinados. Se você quer definir apenas um coeficiente, apenas um AI, você vai precisar de apenas um ponto de colocação. 2 coeficientes, 2 pontos de colocação. E por aí vai. Tá? Então, a propriedade da função delta de Dirac que nos é útil para essa solução é a seguinte, que a integral de uma função vezes a função delta de Dirac numa vizinhança específica desse ponto xk resulta no valor da função f calculado em xk. Então, fazer o produto interno com a função delta de Dirac é equivalente a calcular o valor da função que a gente quer calcular a norma ao longo do domínio. Né? Então, o que era uma integral, que poderia ser enjoada de se calcular, se tornou simplesmente avaliar o valor da função. Então, se os n pontos de colocação interiores, aí o detalhe, um submétodo, né? Se os n pontos de colocação interiores forem escolhidos
como raízes de um polinômio de Jacobi ortogonal de grau n, o método vai ter um nome especial, que é o método da colocação ortogonal. Então, se eu escolher esses pontos de colocação, que eu sou livre para escolher, tá? Qualquer ponto dentro do domínio, mas se eu for guiado nessa escolha pelas raízes de um polinômio de Jacobi ortogonal de grau n, esse método vai ter um nome especial, que é o método da colocação ortogonal. Tá? Mas é óbvio que é possível usar outras funções ortogonais, né? E você pode botar esses pontos de colocação onde você quiser absolutamente. Tá? Eu vou fazer uma varredura e depois a gente vem aplicando. Tá? Mesmo que depois a gente volte e, né, na lembrança ali dos métodos. Mas, então, o método da colocação se resume a calcular o valor da função nos pontos para gerar o nosso sistema. O método do subdomínio. Método do subdomínio. O domínio V, né, nossa região, ali onde a gente vai calcular a integral, ele vai ser dividido em N subdomínios, em N pedacinhos, em N intervalos, e a função peso é escolhida de que forma? Fazendo com que ela tenha o valor unitário em cada subdomínio e zero nos demais. É como se fosse uma função aquela tipo quadrada, que vai valer como valor unitário dentro de cada subdomínio. Tá? Então, o que é esse subdomínio? É um trecho do meu domínio. Sei lá, um trecho qualquer. Tá? Pode ser o terço central do meu domínio. Pode ser a primeira metade, a segunda metade. Pode ser um determinado décimo do meu domínio. Tá? Da minha região ali da integração. Então, subdomínio é uma região ali do seu domínio que você vai dizer. Nessa região, a função peso vai ter valor 1 e para o restante do domínio vai ter valor 0. Tá? Então, na verdade, é fazer a integral É fazer a integral dentro de uma região definida, os limites de integração vão ser definidos para onde a função peso vai valer a unidade. Onde você vai escolher os limites de cada subdomínio. Em princípio, regra geral, fica a seu critério. Vocês nem estão acostumados com tanta liberdade assim, né? Pode botar o ponto onde você quiser, pode definir o domínio que você quiser. Pois é, o método tem essa característica. Método dos mínimos quadrados. A função peso, ela vai ser escolhida, essa é um pouco mais formal, assim, mais diferentona em relação a essas outras. Função peso é a derivada do resíduo em relação aos coeficientes utilizados. Né? Fica um pouco feio, né? Função peso, eu preciso calcular a derivada e tal. Mas tem vantagem nisso aí. Então, por conta dessa definição da função peso ser a derivada do resíduo ao longo do domínio, a gente tem o produto interno do resíduo com essa derivada sendo traduzível na forma de uma derivada da função do produto interno da função com ela mesma. Ou seja, uma integral que originalmente seria da função com sua derivada em termos dos coeficientes, que passa a ser possível de ser representada como uma derivada em termos dos coeficientes da integral do quadrado do resíduo. Isso aqui fica um pouco menos antipático, tá? Porque a gente pega simplesmente o nosso resíduo, eleva ao quadrado, resolve essa integral, depois faz a derivada ali em relação aos coeficientes, do que fazer a derivada, depois a integral e tal. Né? Bom, são versões alternativas.
a gente vai ver como proceder. Então, os coeficientes, eles são encontrados a partir do mínimo do produto interno do resíduo consigo mesmo. Tá? Então, isso que a gente não pode perder o foco, perder a direção. Dá um segundo aqui, peraí. Voltando. Então, esse critério de usar essa derivada é o mais conhecido dos métodos de resíduos ponderados, sem sombra de dúvidas. Tá? Então, o pessoal usa bastante esse método dos resíduos ponderados nessa versão para a gente avaliar, né, os coeficientes da nossa solução aproximada. Tá? Bom, o quarto desses métodos é o método do momento. Esse método, a função peso é escolhida da seguinte forma, muito simples. Tá? É um termo de natureza polinomial, um x elevado a um número natural, e esse número ele está ali com aquele expoente k-1. Né? Então, começa do x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, e quantos termos eu vou precisar? Quantos coeficientes você definiu lá na sua solução aproximada? Tá? Então, você vai usando esse sistema para quê? Para, no final das contas, você constituir um sistema de equações para determinar os nossos coeficientes. E o método de Galerkin, tá? Onde a função peso escolhida é da mesma família das soluções tentativa. Ou seja, a função peso tem a mesma forma do φ de k que aparece lá na construção da nossa solução tentativa. Tá? Então, a única restrição sobre as funções tentativa é que elas devem pertencer a um conjunto completo de funções linearmente independentes. Não precisam ser necessariamente ortogonais, mas que sejam linearmente independentes. Tá? Para que isso? Para que eu não incorra em adicionar informação superposta nesse processo de construção. Tá? Então, a gente pensa em coisas que são linearmente independentes, para constituir a base ali da nossa função tentativa. Bom, vamos então, a partir desse sobrevoo desses métodos, vamos dar uma olhada aqui num exemplo ilustrativo de aplicação. Então, qual equação diferencial nós vamos resolver? Y, duas linhas menos y igual a 0, equação de governo, e condições de contorno. Y' de 0 igual a 0 e y1 igual a 1. Tá? E a gente vai usar todos os métodos de resíduos ponderados para resolver. Para a nossa referência, só para guiar a nossa avaliação ao final desse exemplo, eu manifesto aqui, apresento a solução exata. Cosseno hiperbólico de x sobre cosseno hiperbólico de 1. Tá? Tá. Então, um ponto comum aos 5 métodos que a gente precisa fazer invariavelmente em relação ao método escolhido é escolher a própria solução aproximada, o nosso YA. Tá? Então, observando as condições de contorno, observando isso daqui, a função tentativa poderia ser construída da seguinte forma. Olha o que nós temos aqui. A nossa solução tentativa ser 1 mais, isso aqui ser o nosso y0, A1, que vai ser o nosso único coeficiente, 1 menos x ao quadrado. Da onde que vem esse 1 menos x ao quadrado? Bom,
Lembra das nossas regras lá de base? Y0 tem que satisfazer a condição de contorno exatamente nas suas não homogeneidades. Então, y0, a derivada é 0 para qualquer ponto e o valor é 1 para qualquer ponto. Satisfaz o y0, que é esse termo daqui. E o nosso φ de x é 1 menos x ao quadrado. A derivada de 1 menos x ao quadrado avaliada no ponto 0 vale 0. Né? Menos 2x, que é a derivada de φ1, vale 0 quando x igual a 0. E a gente tem também 1 menos x ao quadrado valendo 0 para x igual a 1. Ué, mas por que 0 se a condição de contorno é y igual a 1? Porque para escolher o φ1, eu preciso me orientar pela versão homogênea associada daquela condição de contorno. E qual a versão homogênea da condição de contorno y1 igual a 1? A versão homogênea associada a essa condição de contorno é y de 1 igual a 0. Esse procedimento de deixar à parte as não homogeneidades para escolher algo sobre a função é comum. A versão homogênea do problema é uma orientação muito útil para diversas situações que a gente vai enfrentar no que diz respeito a equações diferenciais, tanto ordinárias quanto parciais e outras coisas. Tá? Então, o y0 eu escolho pela obediência irrestrita às condições de contorno na sua versão completa, exata, e essas escolhas podem ser triviais, como essa, e o φ é escolhido pela versão homogênea das condições de contorno. Tá? Então, por uma inspeção, por 5 minutos de raciocínio, você conseguiria escolher adequadamente essas duas funções. Eu garanto a vocês. E isso para todos os φs que, porventura, eu venha a escolher para montar a minha solução aproximada. Então, se eu quiser uma solução aproximada com mais termos, ou seja, tivesse mais A2 vezes um outro termo, mais um outro φ aqui, esse outro φ seria guiado pela versão homogênea das condições de contorno, com um único detalhe de ser linearmente independente desse φ aqui que já tinha sido inicialmente escolhido. Tá? Então, deixando isso claro logo de início para vocês, para a gente passar para a aplicação dos métodos. Tá? Então, ó, y0 de x satisfaz as condições de contorno, as duas na forma exata, né? y0' no ponto 0 vale 0, e y01 vale 1, e o nosso φ1 satisfaz as condições de contorno homogêneas associadas. Tá? Isso que é o nosso guia. Então, vamos lá. Substituindo YA, a nossa solução aproximada, escolhida na equação diferencial, encontramos o seguinte resíduo. Então, nossa solução aproximada levaria ao cômputo do resíduo da seguinte forma: YA, duas linhas, menos YA, né? Equação de governo. Aplica essa expressão, chegando nesse resultado. Fica evidente, fica patente que estamos diante de uma função resíduo, que, de maneira geral, é não nula ao longo do domínio. Ela vai ser nula diante de algumas condições especiais, mas, de maneira geral, ela é uma função, né, com parâmetros e função e variáveis ali da base do domínio. Né? De forma geral, eu não posso garantir que ela é nula no todo, mas a gente vai se esforçar para isso. Tá? Então, fiquem atentos ali, a gente tem uma função a função resíduo que a gente vai utilizar. Tá?
Beleza. Então, método da colocação. Lembram? Método da colocação impunha, por conta daquela propriedade especial da função delta de Dirac, que calcular a integral do resíduo vezes delta de Dirac numa vizinhança é o mesmo que calcular o valor do resíduo num determinado ponto. Isso é muito útil para nós. Então, já que nós temos apenas um coeficiente a determinar, nós precisamos de apenas um ponto de colocação. Ah, mas se eu quiser escolher mais? Se você quiser escolher mais, você corre o risco de gerar um sistema sobredeterminado. E aí você vai ter problemas. Então, o número de pontos de colocação, ele corresponde ao número de coeficientes a determinar. Se eu tenho um coeficiente a determinar, um ponto. Dois coeficientes a determinar, 2 pontos. E por aí vai. Bom, então, né, de maneira formal, colocando aqui o produto interno do nosso resíduo com o delta de Dirac, num ponto x1, levaria a esse resultado. Esse resultado precisamos igualar a zero. Precisamos fazer com que o resíduo seja zero neste ponto. Isso gera uma condição, uma relação do A1 com o nosso ponto de colocação. Ou seja, em função da escolha do ponto de colocação, você vai ter, invariavelmente, valores distintos para o coeficiente A1. Invariavelmente. É assim. Não estamos falando de soluções exatas. Estamos falando de soluções melhores. Estamos falando de soluções ótimas, não exatas, porque o método é aproximado. Então, se por acaso nossa Clarice, que não é Lispector, mas é Garnica, escolher o x1 como meio, ela vai encontrar o coeficiente menos 4/11 e vai lhe levar a solução aproximada a ser 1 menos 4/11 vezes 1 menos x2. Embora eu tenha feito esse passo a passo muito devagarzinho, mas eu acho que ficou razoavelmente simples a compreensão dessa estrutura de raciocínio para o método da colocação. Então, é isso que envolve, né, calcular o valor da função resíduo num determinado ponto. Então, essa é a ideia. Tá. Método do subdomínio. Relembrando, método do subdomínio envolve você pegar um fragmento do seu domínio e dizer que naquele fragmento do seu domínio a função peso vale 1 e para o restante do domínio vale 0. Como, no nosso caso, do nosso exemplo, há apenas um coeficiente desconhecido na função tentativa, no caso o A1, apenas um subdomínio precisará ser usado. Bom, se apenas um subdomínio precisará ser usado, eu vou escolher o próprio domínio como um subdomínio. Mas isso é uma escolha que eu, aqui, agora, nem tão agora assim, mas para vocês escolher. Eu poderia, por outros motivos, por outra inspiração, dizer que o meu domínio de interesse, mesmo sendo um só, poderia ser de meio até 9 décimos, 0,9, de 0,5 a 0,9. Poderia escolher, contanto que seja um fragmento do meu domínio. Tá? Por que eu fiz uma escolha de 0 a 1? Porque ao fazer o produto interno com algo que representa o domínio todo, eu posso estar valorizando o comportamento do meu resíduo ao longo de todo o domínio. Eu poderia, por algum motivo fisicamente justificável,
olha a expressão, por algum motivo fisicamente justificável, valorizar uma determinada região do domínio em detrimento de outra, por conta de um efeito que me interessa mais numa região do que outra e tal, e isso justificar eu usar, nesse caso, um subdomínio menor do que o próprio domínio como um todo para resolver o problema. Tá? Mas notem, se você tivesse dois coeficientes a determinar, você precisaria definir, escolher dois fragmentos do domínio distintos para calcular a sua integral. Não faz muito sentido serem fragmentos superpostos, né? Porque senão você estaria dando, superpondo informações da sua função resíduo. Não é tão útil, tão interessante. Tá? Bom, então, para esse método, a função peso é a função constante igual a 1. Tá? Então, a gente teria aqui integral do resíduo vezes a unidade no subdomínio. Tá? Então, essa integral é no subdomínio, que no nosso caso específico aqui agora é entre 0 e 1, porque eu defini o subdomínio como domínio todo, e vou igualar isso a 0. Resolvendo a integral, encontramos o valor menos 3/8 para o coeficiente A1. Ou seja, nossa solução aproximada, 1 menos 3/8 de 1 menos x ao quadrado. Tá? É isso. O valor deu diferente, sim. E se eu escolhesse outro subdomínio, ia dar outro valor. Se eu escolhesse outro ponto de colocação, ia dar outro valor. E é isso mesmo. Vida que segue, sejamos felizes. Nossa, tem alguma coisa ali que está esperando aquela caixa azul ali, mas vamos lá. O método dos mínimos quadrados, que é o dos mais usados, como eu comentei, que tinha aquela questão lá da derivada. Clarice está digitando loucamente aqui. Fale, Clarice. Pode falar também, não tem problema. Não, eu ia brincar, falar que a caixa tá precoce. Isso aí. Exatamente. Quadrado precoce aqui da nossa apresentação. Né? Essas coisas acontecem. Mas vamos lá. Então, o método dos mínimos quadrados. Né? A função peso, lembra, era derivada do resíduo em relação aos coeficientes. Pelo amor de Deus, né? Muito antipático. Não curti, não. Mas a gente pode até, vocês que já são, não vou dizer macacos velhos, mas macacos jovens espertos, dentro desse nosso contexto aqui, vocês já sabem exatamente o que está aqui dentro desse quadrado precoce. Pergunto. Clarice, você que está aí disponível, atenta, o que está ali dentro do nosso quadrado precoce? Você já é capaz de arriscar alguma coisa? Porque o que está no quadrado precoce é o seguinte, aplicando o método na forma mais prática, o que é a forma mais prática do método dos mínimos quadrados, ao invés de usar como função peso a derivada do resíduo quanto aos coeficientes? Você lembra do que eu tinha comentado? Era uma transformação ali que tornava esse problema antipático em algo um pouquinho mais simpático. Professor, não vai estar, não. Lembra que eu comentei que a gente poderia fazer a derivada do produto interno do resíduo ao quadrado? É isso que precisa estar ali dentro da caixa. Se isso ao final não tiver no nosso quadrado precoce, aí eu vou ter uma surpresa. Vamos ver o que o quadrado precoce nos informa ao final. Bom, então tá aqui, né? É isso que eu estava falando. Ó. O produto interno do resíduo com a função peso essa daqui, pode ser transcrito como meio vezes a derivada em relação ao coeficiente, esse meio é importante, não esqueçam, do resíduo ao quadrado aqui nessa integral ao longo do domínio. Tá? Isso levaria
a esse resultado, fazendo as continhas aqui, né, x, 0 a 1 e tal, levaria a esse resultado. E o nosso A1, nosso coeficiente, como 10 menos 10/27. Ou seja, nossa solução aproximada, 1 menos 10/27 de 1 menos x ao quadrado. E é óbvio, né? Não podia ser diferente. A revelação ao final do nosso quadrado precoce aqui, né, só constatou o que nós já sabíamos de antemão. Beleza. Método do momento. Por mais brega que esse nome seja, mas é porque a gente precisa lembrar da ideia de momento. Momento de uma função. Então, para esse método, a função peso o que é o momento de uma função? A integral da função com x elevado a 0, x elevado a 1, x elevado a 2, x elevado a 3. Né? Então, são os momentos. Momento de grau 0, momento de grau 1, momento de grau 2, momento de grau 3. Né? Então, isso é uma definição. Momento de uma função. É um tanto quanto parecido com o momento de uma força, né? Que se faz a força vezes a distância e tal. Aqui vai ser a função vezes o domínio, ali, a variável do domínio e potências dela. Tá? Os momentos. Em estatística, isso é um conceito muito, muito importante. Tá? Então, para esse método, como a gente tem apenas um coeficiente, basta fazer como função ali a ser multiplicado, x elevado a k menos 1, k é 1 menos 1 dá 0, então x elevado a 0, 1. Nesse caso a gente já fez, né? Quando a gente resolveu o problema lá do subdomínio. Especificamente nesse exemplo, esse caso a gente já fez. Porque a gente escolheu no subdomínio, o domínio como um todo, né? Então acabou rolando uma equivalência das soluções. Nesse caso específico desse exemplo, com as escolhas que fizemos. Se escolhêssemos o subdomínio em outros limites, obviamente, aqui teríamos outro resultado. Tá? Por fim, o método de Galerkin. O método de Galerkin, a função peso vai ter como forma as próprias funções φ que constituem a base da nossa solução aproximada. Ou seja, para avaliarmos o nosso produto interno, que vai nos levar aos coeficientes ótimos, precisamos fazer produto interno do resíduo com o nosso φ1. Procedendo o cálculo, igualando a 0, encontramos menos 10/28 e a nossa solução aproximada. Ou seja, resumindo agora, método da colocação, subdomínio, mínimos quadrados, momento, Galerkin, todos os resultados encontrados. Olhando as expressões, nada criminoso. Bastante semelhança, porém, a avaliação vai ficar ainda mais evidente quando colocarmos diante de nós o gráfico do comportamento de cada resultado. Eis a maior precisão do método de Galerkin. Eis a maior precisão do método de Galerkin, como já anunciado de antemão. Galerkin é o mais preciso. A vantagem do método da colocação, que é preciso e fácil, e o comportamento dos outros para esse caso em particular. Tá? Mínimos quadrados e Galerkin. Mínimos quadrados e subdomínio barra do momento. Tá? Então tá aí. Esses pontos de colocação, essas escolhas de subdomínios e tal, é como se eu estivesse amarrando o comportamento do meu resíduo diante de uma regra. Tipo, olha, aqui esse meu resíduo tem que ser nulo. Tá? Uma imposição, uma amarração.
preciso garantir que aqui um determinado comportamento do meu resíduo funcione e ele me leve a um bom comportamento geral ao longo do domínio como um todo. Tá? Isso que é um pouco também que está por trás dessa construção. Bom, então, por fim, o que a gente precisa ver para fechar esse pacote? Fechar esse pacote, a gente precisa fazer uma rápida passagem sobre os polinômios de Jacobi. Esses polinômios são polinômios especiais que são muito úteis, tá, quando a gente está lidando com esse domínio normalizado, de 0 a 1. Tá? Então, qualquer domínio finito pode ser expresso no intervalo de 0 a 1 por meio de uma transformação de variáveis simples. E eu até diria a vocês o seguinte, expandindo um pouquinho aqui, pergunto a vocês naturalmente. Lá na disciplina de fenômenos de transporte, por acaso, vocês chegaram a ver o método da combinação de variáveis? Já sim, professor, achei muito carteado. Onde você escolhe uma determinada combinação e você normaliza o domínio de 0 a 1, mesmo que o domínio seja semi-infinito. Então, a gente não chegou a ver com essa profundidade. Eu vi só um exemplo resolvido que ele fazia a combinação de variáveis de modo a tornar uma variável adimensional. Isso eu achei meio forçado. Na verdade, é mais do que isso. Ele transforma um domínio semi-infinito, de 0 a infinito, né? Semi-infinito, portanto, em algo finito, de 0 a 1. Isso que é o mais insano desse método, embora seja muito útil, né? E aí ele se baseia, tá? Se não ficou claro na época, o fundamento dessa construção é você pegar comportamentos assintóticos. Então, se lá no final o comportamento já é esperado, eu simplifico essa representação para um domínio compacto, né? E aí uma escolha conveniente de como combinar essas variáveis para garantir algumas propriedades gerais. É um tanto quanto carteado, mas, embora não vamos tratar dele aqui, até porque vocês já viram lá no outro curso, eu até recomendo que vocês deem uma olhadinha no livro do Rice, que ele apresenta isso. Eu só não lembro exatamente em qual ponto. Depois eu digo para vocês, mas tem uma hora que ele trabalha com base nesse método das soluções aproximadas, da combinação de variáveis. Tá? Não estou achando aqui agora, mas depois eu até coloco para vocês lá no chat. Mas ele fala rapidamente sobre isso. Bom, então essa era a filosofia lá, né, dos métodos. Mas para que eu estou falando isso? Né? Porque eu disse ali naquele enunciado inicial que qualquer domínio finito pode ser expresso no intervalo 0, 1. E até para alguns casos semi-infinitos, se a gente consegue fazer uma combinação de variáveis conveniente. Tá? Então, os polinômios de Jacobi, eles são definidos nesse intervalo. Esses polinômios, eles são soluções da equação diferencial de segunda ordem que tem a seguinte forma geral. É uma equação diferencial linear de coeficientes não constantes. E é muito comum isso. A gente tem a equação diferencial de Jacobi que resulta nos polinômios de Jacobi. Então, alguns dos polinômios que vocês já ouviram falar, polinômios de Lagrange, polinômios de Legendre, polinômios de Jacobi, são soluções da equação de Legendre, equação de Jacobi, equação de Laguerre, equação, tá? Então existe um fundamento para aqueles polinômios que é mais do que uma mera definição. Então, o polinômio de Jacobi de grau n possui a seguinte representação em série. Geralmente são soluções em série, até porque a gente já
já sabe, né, que coeficientes não constantes geram coisas desse tipo. Tá? E o nosso gama N0 ali vale 1. Tá? A gente está lidando com somatório, tem esse formato geral. Tá? Então, uma série com um número finito de termos. E tem vários parâmetros, tá? Esses coeficientes de Jacobi, tem alfa, beta, número de termos, grau. Bom, só precisa ficar atento a isso. Esse alfa e beta são parâmetros que caracterizam os polinômios a partir dos próprios coeficientes de equação e tudo mais. Tá. Então, olha a representação, a notação utilizada. Que Jn, índice alfa e beta, x, é o polinômio ortogonal, de Jacobi, obviamente, com respeito, ele é ortogonal com respeito à função peso x elevado a beta vezes 1 menos x elevado a alfa. Tá? Então, daí a ideia do alfa e beta, da ortogonalidade desses polinômios, onde aparecem alfa e beta, tá? Então, só para a gente ter ideia, não me interessa também ficar elucubrando em termos de propriedades aqui, eu só precisava passar essa definição para vocês. Tá. Então, o polinômio de Jacobi podem ser construídos com a fórmula de Rodrigues. Fórmula de Rodrigues essa que vocês, se foram forjados no calor do apostol, está lá presente. Né? Então, a gente tem a fórmula de Rodrigues como uma expressão geradora de polinômios de Jacobi, tá? Que usa a definição da função gama, que é o gama maiúsculo, né? E derivadas desses termos aqui. Tá. Então, para muitas aplicações que nos interessam, alfa e beta são nulos e acaba-se que se suprime os índices, né, 0, 0, para simplesmente dizer Jn. Olha, não lembra do básico? Cara, o básico é o seu CA. É tipo assim, pô, não lembra da alfabetização. Ora, bolas. Que a gente agora está dando sentido às coisas. Talvez lá não tivesse sentido algum. Aqui está tendo agora. Né? Então, isso aqui vai salvar a sua vida nesse momento. Mas onde que estão as raízes desse conhecimento? Estão lá, no básico. Então, não tem como abrir mão. Né? Mas é que agora você vai ter felicidade ao encontrar, ao usar, ao manipular essas expressões. Talvez naquela época você não encontrasse felicidade, mas angústia. Né? Então, a gente consegue reverter esse processo. Então, para alfa e beta igual a 0, os 3 primeiros polinômios de Jacobi são, eu estou dizendo para você como consequência dessa expressão geradora. J1 é menos 1 mais 2x, J2, 6x ao quadrado menos x mais 1, por aí vai. Os 3 primeiros só para ilustrar. Tá? E, por conta da própria natureza polinomial, cada polinômio vai ter n raízes reais nesse intervalo 0, 1. O fato de ter essas raízes dentro desse intervalo que é muito vantajoso para a gente escolher os pontos da colocação ortogonal. Porque isso é um enunciado forte, talvez devesse até estar em vermelho ali. Que esses polinômios têm tantas raízes reais, não são raízes quaisquer, raízes reais, no intervalo 0, 1, em função do seu grau. O mesmo número de raízes, o mesmo número do grau. A gente sabe que um polinômio tem tantas raízes quanto forem o seu grau. Mas os polinômios de Jacobi têm n raízes reais no intervalo 0, 1. Isso é uma propriedade deveras interessante. Então está aqui, formato. Curiosidade apenas, desses polinômios de Jacobi. J1, J2, J3, J4, 5, tá? Estão aí, né, nessa grande, esse é um baile matemático, parece que essas funções estão todas dançando aí na tela, mas mostrando que aqui, se a gente tem o eixo de referência,
né, do y igual a 0, então a gente identifica, por exemplo, para o J5, 1, 2, 3, 4, 5 raízes. Tá? Então vão ter esse padrão, vão ficar aí nesse perfil. Tá. Os coeficientes, os gamazinhos NI, podem ser obtidos por uma expressão explícita horrível, mas que vocês têm ferramentas matemático-computacionais para calcular todos esses coeficientes. Função gamazão está programada no MATLAB. Lembrando que a função gama ela é uma espécie de fatorial para números reais, né? E a gente tem o fatorial ali presente, então nenhuma dor nesse cálculo. Tá? Ou por uma expressão de recorrência, algo mais simples, que vai permitindo a gente calcular os gamazinhos em sequência, em função de alfa, beta, do n e do índice que a gente está interessado. Tá? Então, o que me interessa mais aqui? Mostrar para vocês um conjunto de polinômios de Jacob e respectivas raízes. Ou seja, o que eu estou dizendo com essa lista? Estou dizendo com essa lista, principalmente na segunda coluna, quais são os pontos de colocação do método da colocação ortogonal para até 5 parâmetros, até 5 coeficientes a determinar. Se você montar a sua solução aproximada, o seu YA, com 4 termos, além do Y0, com 4 coeficientes A serem determinados, ao usar o método da colocação ortogonal, vocês vão precisar utilizar esses pontos de colocação, que são as raízes do polinômio de Jacob de 4º grau. Tá? Isso é uma imposição pelo método da colocação ortogonal. E dou de presente para vocês aqui um códigozinho do MATLAB. Isso é brinde, isso é bônus, são extras, para você calcular os coeficientes e as raízes desse polinômio de Jacob. Vocês brincarem, fazerem gráficos, postarem no Facebook, Instagram, Twitter, coisas que impressionam o público geral. Tá. E aí, como eu falei anteriormente, né, o método da colocação ortogonal usa esses pontos de colocação, né, as raízes de polinômios de Jacob de grau n, e pode aparecer a menção ao que se chama método da colocação ortogonal padrão. Então, mais um sobrenome aí para o método. Tá? O que esse sobrenome agrega é que a forma funcional usada como solução tentativa vão ser termos de uma série de Lagrange. Então, perceba, eu estou amarrando um monte de coisa. As raízes são raízes do os pontos de colocação são raízes do polinômio de Jacob. As formas funcionais utilizadas são termos de uma série de Lagrange. Tal. Então, né, isso vai colocando sobrenomes no método. E para casos específicos, para determinados problemas, essas escolhas podem trazer algum tipo de vantagem particular. Tá, esses polinômios são construídos com base num produtório. A construção deles é tanto quanto simples, né? Basta instituir um produto de termos dessa natureza, x menos xj, eu vou fazendo essas diferenças, né? E aí a gente tem a série de Lagrange, só expondo mais uma possibilidade para vocês. A ideia é só que vocês não estranhem o nome, colocação ortogonal padrão. Tá? E aí, para o cálculo do resíduo, esse polinômio ele precisa ser aplicado na equação de governo. Uma questão que envolve o uso desses polinômios Lagrange são algumas vantagens no cálculo de derivadas e integrais por conta dessa forma de constituir o problema. Tá? Então, mas fica apenas como detalhe adicional. Então, o resíduo vai ser, obviamente, como são para todos os métodos, né, a aplicação dessa série de Lagrange, esse polinômio de Lagrange,
lá na nossa equação de governo. Tá? A dificuldade está na derivada da série, né, que pode trazer algumas complicações, mas os softwares de matemática simbólica, como o MATLAB, podem ajudar nesse processo. Por fim, assim, fazendo o produto interno da função peso com o método da colocação, que é aquele do delta de Dirac, a gente fica com um sistema para todos os coeficientes a serem determinados. Tá? Isso vale para todos. A solução precisa de resolver um sistema. Mas você pode reclamar e falar assim, mas Jacler, a gente não resolveu nenhum sistema nesses exemplos que a gente fez. Mas é lógico, porque nos exemplos que a gente tinha apenas um ponto de colocação. Vou voltar aqui num dos exemplos, só para ilustrar essa constituição do sistema. Pegar o método da colocação, que é o mais trivial, só para a gente visualizar essa construção do sistema. Está aqui. Então, olha o que nós teríamos. Imaginem que a nossa solução aproximada tivesse mais um termo. Então, seria 1 mais A1 vezes isso, mais A2 vezes isso. Ao calcularmos o produto interno, teríamos dois coeficientes, um A1 e um A2. Então, teria uma expressão igualada a zero, que não seria definida dessa maneira automática e unívoca como a gente tem aqui. A gente teria uma relação de A1, A2 e X. A1, A2 e X. Em função do X escolhido, a gente particularizaria essa relação entre A1 e A2. Então, por isso, eu precisaria escolher 2 pontos. Ao escolher 2 pontos, eu geraria o sistema de soluções, de equações para A1 e A2, que ao ser resolvido, eu resolveria o problema. Tá? Então, assim que esse sistema apareceria. No nosso caso, tinha um ponto de colocação só, não tinha como gerar um sistema. Uma equação, uma incógnita, uma equação. Tá? Mas ao ter duas incógnitas, ter dois coeficientes a determinar, esse resultado do produto interno geraria uma relação entre A1, A2 e X. Tá? E para desatar esse nó, eu precisaria de 2 pontos, o que geraria um sistema e eu resolveria o problema. Tá? Bom, minha gente, então era isso, né? Era isso que nós tínhamos reservado para esse dia de hoje. A filosofia desses métodos é bem distante daquela de diferenças finitas que a gente trabalhou, mas esse raciocínio ele vai ser muito versátil quando a gente tiver com problemas relacionados a geometrias complexas, onde eu vou ter dificuldade de estabelecer condições de contorno para as diferenças finitas e manipular isso tudo, tá? Então, esse que é a vantagem desse método. Tá? Deixa eu só trocar aqui. Ops. Beleza, diante disso que conversamos hoje, algum comentário adicional, pergunta, algo que a curiosidade já tenha sido aguçada até esse ponto? Alguma impressão? Eu tenho, professor. Eu fiquei na dúvida sobre o que o MATLAB vai fazer em si, porque assim, a gente que está chutando todas as funções, né? Então, o que ele vai calcular em si? Ele vai calcular a função peso, ele vai calcular os A's direto a partir dos nossos dados, ou o programa já faz isso tudo por você, ele já dá o chute, isso tudo? Boa pergunta, Iório. Então, eu acho que você, em especial por estar fazendo essa pergunta, tenha notado o seguinte, mas tudo que a gente fez aqui foi meio que manipulação algébrica, né? O diferencial, mas no papel desse processo. Né? Onde é que está o método numérico aí? É verdade, eu tenho que concordar com vocês que o MATLAB ele vai ser útil para você resolver o sistema.
ou, tá? E também, né? Ou, para você usar o pacote simbólico do MATLAB para manipular essas expressões. Vocês, nas últimas aulas lá do nosso treinamento para o MATLAB, viram o uso daquela toolbox simbólica que permitia fazer substituição de expressões, cálculo de integrais, de forma simbólica, de forma como a gente raciocina e aprende, né, matemática. Então, vai ser útil nessa dimensão. Tá? No nosso dia a dia aqui imediato, tá? Seria útil para isso. Agora, é lógico que, né, sistemas maiores e outras aplicações demandaria eu ter uns determinados padrões pré-definidos para, na verdade, usar o MATLAB para resolver o sistema não linear dos coeficientes. Porque esses sistemas, eles podem ser facilmente não lineares. Vide aquele método dos mínimos quadrados, onde parece resíduo ao quadrado. E aí, por aparecer resíduo ao quadrado, vai aparecer A1 ao quadrado, A2 ao quadrado, A1 vezes A2. E aí eu vou precisar de um método numérico para resolver aquilo. Tá? Então, é nessa hora que a gente vai precisar do MATLAB. Mas para esses problemas bobinhos assim de exemplo, realmente não tem finalidade alguma aí. Não. Sacou a ideia? Deu para esclarecer? Sim. Saquei. Beleza. Bom, então é isso, pessoal. Vocês têm bastante coisa para fazer. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato e vou separar para vocês, tentar achar aqui o material lá de combinação de variáveis lá do RAIS, pelo menos, para dar uma base um pouquinho mais robusta para aquilo que vocês, nas palavras do nosso amigo Orsi, se tratava de uma profunda carteação, mas, pelo menos, vocês podem aprofundar com um pouquinho mais de rigor aquelas ideias. Eu sei que vocês não têm muito tempo, mas fica como aquela diversão ou expectativa de diversão para algum momento de ócio criativo. Então, vou encerrar aqui a gravação.